Quantos estão felizes de estar aqui essa noite? Você pode virar para o irmão que está do seu lado e falar assim: meu irmão, que alegria poder cultuar ao seu lado, na sua ilustre presença. Irmãos, hoje eu tive uma grande alegria de acompanhar um ato tão lindo e voluntário dos queridos jovens, rapazes, moças da supervisão da Letícia. Eu quero mostrar aqui, baixa aqui a foto do pessoal lá no Abrigo Monte Salem, hoje à tarde. Olha que lindo, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode ser mais forte, amém? Olha que lindos, eles se reuniram para levar algumas fraldas e também para estar lá orando com as crianças, tendo tempo de qualidade, brincando, se fazendo presente, né, irmãos? Eu quero dizer aqui quanto eu fiquei orgulhosa de vocês, fiquei muito feliz porque vi que foi um ato do coração mesmo e um transbordar daquilo que a gente já faz, o Mais Amor, Mais Reino. Então, eu louvo a Deus. Gente, esse é o coração da nossa igreja. Quantos mega-renenses temos aqui? Eu quero dizer como eu tenho orgulho dessa igreja, como eu sou feliz de pastorear essa igreja, porque esse é o coração da nossa igreja, um coração disposto, um coração entregue, um coração voluntário, um coração generoso. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela sua vida, pela supervisão. E tem tudo a ver, inclusive, com a ministração de hoje, nesse dia tão importante para a nossa nação, feriado nacional, onde nós estamos aqui, irmãos, na casa do Senhor para declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, que Yeshua HaMashiach é o Messias nessa nação, que nós podemos confiar em Adonai no Eterno, nós podemos confiar e acreditar que as promessas que Deus fez para a nossa nação, todas elas serão cumpridas. Serão cumpridas, irmãos. E isso começa no nosso dia a dia, isso começa na nossa casa, isso começa no nosso tempo de oração, porque não há nada que pode ir contra um povo que se une em oração. Nada pode ir contra um povo que se une cheio do Espírito Santo e manifesta o poder e a glória de Deus nas suas atitudes. Nós acreditamos nesse evangelho. Nós acreditamos que isso é você ser um homem e uma mulher de Deus. É você ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Você se mover em fé, cumprindo os mandamentos do Eterno, cumprindo as mitzvot, realizando aquilo que a palavra diz, estudando a palavra de Deus, tendo uma vida consagrada e separada ao Senhor. E dessa forma, nós vamos transformar, nós vamos fazer realmente uma movimentação espiritual na nossa nação. E eu acredito que o Senhor está levantando o mega reino, está levantando você. Quem dá um amém aqui, recebe? O Senhor está levantando você para ser essa transformação que vai alcançar todas as áreas da nossa sociedade. Amém, irmãos? Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Pode ser mais forte, amém? Aleluia! Vamos orar, baixa a sua cabeça. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Te louvamos, Te agradecemos, porque o Teu amor, Ele é a única coisa que nós precisamos. Ter um encontro contigo é a única coisa que nós precisamos para ter nossa vida transformada, para sermos curados, libertos, restaurados em todos os sentidos. Gratidão, Senhor. Porque se nós estamos aqui é por causa do Teu amor e da Tua misericórdia. Gratidão, Senhor, por essa igreja abençoada. Gratidão pelo dia de hoje. Gratidão, Senhor, porque hoje nós podemos nos levantar como um arauto de fé e de esperança e declarar bênçãos sobre o Brasil. Bênção sobre a nossa nação. Nisso que nós vamos focar. Não vamos focar nas adversidades, nos problemas, nos defeitos. Vamos focar em declarar as bênçãos. E declarar que o melhor, que aquilo que é excelente, que aquilo que é o sobrenatural, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
irá acontecer na nossa nação. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Você pode dizer amém bem forte? Queridos irmãos, hoje pela manhã, pastor Ian trouxe uma palavra abençoada sobre a paraxá do dia que, olha, eu vou falar para você, sempre o pastor Ian fala, né? Parece que toda semana a gente descobre uma paraxá favorita. A gente descobre uma nova paraxá favorita. E é muito interessante, porque nós já estamos há mais ou menos 4 anos, já virou, né, pastor Ian? Que nós fazemos os estudos das paraxotes, que nós estudamos, nós trazemos as ministrações para a igreja, realmente nessa linha das paraxotes. E eu vou falar para você que todos os anos nós recebemos revelações diferentes. Aquela palavra que diz que a palavra do Senhor se renova, que a verdade do Senhor, ela é revelada de uma forma diferenciada para aqueles que buscam. É real porque nós temos vivido isso. Nós estamos estudando a Torá nos mesmos temas, mas sempre o Senhor entrega revelações diferentes. Sempre o Senhor fala algo diferente. E eu louvo a Deus porque nós estamos sendo perseverantes. E eu creio, irmãos, que esse novo método de estudo da palavra, essa nova revelação que nós tivemos de voltar na palavra da raiz, que não é nova, né? É milenar, mas que nós decidimos começar a implantar aqui na nossa igreja. Hoje, parece que estamos aí sozinhos nesse oceano, né? Mas você vai ver, um dia as nações vão vir aqui, na nossa casa, no Mega Reino, para aprender e para receber dessa unção. Porque esse movimento da Teshuvah, do retorno à palavra na raiz, é um movimento que antecede a volta do Mashiach. É um movimento de avivamento e de transformação. E eu uma vez ouvi algo muito interessante, que a Teshuvah, ela acontece de forma diferente para cada comunidade, para cada igreja, né? Assim como ela acontece diferente para cada ser humano. Cada pessoa vai viver a sua Teshuvah pessoal. E da mesma forma acontece nas congregações. Cada igreja passa pelo seu processo de transformação. Mas sabe, a unção que ela é liberada, ela é a mesma. A unção que flui do trono de Deus, ela é a mesma. Então, eu creio nisso. E eu quero declarar sobre você, para quando você vê essa profecia se cumprindo, que não vem de mim, desde o nosso apóstolo, ele profetiza isso há anos, para que você esteja pronto para receber as nações, para que você esteja pronto para também ser um arauto de vida, orar pelas nações, orar pelos povos, ter um coração missionário, ter um coração generoso, que abençoa as nações, sabe? Essa é a unção de Israel. Quando o Eterno, Ele levanta o povo de Israel e entrega a Torá, entrega a palavra para o povo de Israel. Ele faz isso para que Israel seja uma bênção para as nações. Você sabia disso? O Eterno, Ele faz isso, inclusive, quando a Torá, ela é entregue lá no Monte Sinai, para Moisés. E Moisés, ele entrega para o povo, a palavra diz que ali haviam 70 povos, 70 nações representadas, que vieram com o povo de Israel lá do Egito. Estavam ali no deserto, quando o Eterno entregou a sua palavra para Israel. E todas as nações representadas ali por aquelas nações, todos os povos da terra, seriam abençoados por essa palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, que restaura, que cura, irmão. Que cura! Eu já imagino você recebendo na sua casa, eu ligando para você. Olha, irmão, recebe aí, que tem aqui uma caravana lá do Japão, que veio aqui visitar a gente. Recebe ele na tua casa, você vai dizer, amém, eu tenho espaço, glória a Deus. Quem recebe aí?
eu tenho espaço, eu tenho lugar para receber as nações e abençoar as nações de forma poderosa e extraordinária. É isso que nós acreditamos, irmãos. É isso que nós vemos. Eu vou te dizer isso com toda a certeza do meu coração, porque eu já vi isso acontecer. Eu, apóstolo, pastor Ian, nós fomos pessoas que fomos e somos ainda, né? Que nós vamos, tem um avivamento, um mover de Deus lá nos Estados Unidos. A gente vai lá e a gente recebe daquela unção. E a gente volta cheio do poder de Deus. Ai, tem um mover lá no Iraque acontecendo. A gente vai lá, a gente recebe a unção. Então eu creio que um dia nós vamos ver outros fazendo isso conosco. Vindo aqui em Manaus, no Amazonas, no Mega Reino, na igreja sem placa, que agora tem bandeira, glória a Deus. Para receber da unção do Senhor e ser tocado, impactado pela vida do Eterno que está aqui, ó, na sua vida. Enquanto você adora, enquanto você canta, enquanto você exalta o Senhor, você atrai a presença do Eterno, você atrai a unção, você é cheio da unção. E isso impacta vidas. Amém? Outras vidas além da sua. E hoje, na Parashá Shoftim, né, pastor Ian? Nós podemos ver um pouco sobre uma mitzvah muito importante, que é a mitzvah da justiça. Então, o Eterno, quando ele ensina para o povo através de Moisés, ele faz ali um recap, como é que o pastor Ian fala? Um review, um resumão ali de todas as mitzvot, de todos os mandamentos. Um desses mandamentos é que o Eterno diz, olha, a justiça ela precisa ser feita através de um juiz. Gente, olha que interessante. A forma com que nós vivemos hoje em dia, né? Todo esse sistema do judiciário, oh meu Deus amado Senhor, quem instituiu isso foi Deus. E o que o Senhor ele diz? Levantem entre vocês homens justos, juízes cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, para que eles possam trazer direção, para que eles possam julgar com sabedoria e com graça, à luz da Torá, à luz da palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Você vê, quando a palavra diz, quando o ímpio governa, o povo geme. Irmão, isso te lembra alguma coisa que a gente está vivendo? Quando uma pessoa se move na carnalidade e ela está numa posição de autoridade, o povo geme, o povo sofre, o povo sente. A palavra diz isso. Então o que a palavra diz? Elejam entre vocês, escolham entre vocês homens que são homens de Deus, homens que se movem à luz da palavra do Senhor, homens íntegros. E agora, pastor, o que a gente faz? O que eu posso fazer? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Estou gemendo aqui. Minha nação está gemendo, o que eu faço? Irmão, ore. Ore, acredite no Senhor. Ore pelo nosso Brasil. Ore pelos governantes da nossa nação. Ore, mesmo que você não concorde, mesmo que você não aprove, mesmo que você fique com vontade de amaldiçoar aquela pessoa. Ore por ele. Ore por ela. Acredite que um dia nós teremos, assim como a palavra diz, homens e mulheres de Deus no governo da nossa nação. Homens e mulheres justos, não evangélico, irmão. Não evangélico. Porque na hora de política todo mundo é evangélico. Entendeu? Todo mundo crê em Deus, aleluia, glória a Deus. Então nós não precisamos de evangélicos. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus.
verdadeiramente convertidos no seu caráter e nos seus atos, para que eles possam tomar decisões que vão trazer alegria para o povo, que vão trazer a presença de Deus, a justiça celestial. E o povo vai se sentir seguro e amparado. Você pode dizer um amém bem forte? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Enquanto eu ouvia a paraxá dessa semana, eu orava. E eu pedia para Deus, Senhor, eu não sei o que eu posso fazer, mas por quem já está lá, não sei orar. Mas eu te peço, Senhor, que nós possamos ver, vindo da nossa igreja, vindo de homens e mulheres de Deus, pessoas que se levantem na política, pessoas que se levantem como arauto de justiça, de retidão, de integridade. E eu fiz essa oração, irmão, eu quero te encorajar a fazer essa oração, para que o Senhor levante jovens, rapazes, moças, cheios de vigor, de energia, porque tem que ter, meu irmão, energia, né? Para estar nesse lugar. Cheios de vigor e de energia, com uma mente transformada, com um espírito sólido. Pessoas que não sejam influenciadas, para que elas estejam nos lugares de autoridade da nossa nação. E que nós possamos ver uma transformação real no nosso meio. Eu creio, irmão. Eu não sou daquelas que ficam assim, o mundo age do maligno, deixa que se exploda. Política é suja, é podre, é corrupção. Não, nós não podemos pensar assim. Nós precisamos lembrar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela tudo transforma, ela tudo cura, ela tudo liberta. Eu creio que você pode dar um amém mais forte, celebrar. Acreditar, meu irmão, acredita. Acredita, o melhor lugar para a gente falar sobre isso é na casa do Senhor. Então, irmãos, e o nosso candidato? Brincadeira. Tô brincando, irmãos. Vieram perguntar essa semana, né? Pastora, quem que a igreja está apoiando? Irmãos, a igreja, Mega Reino, instituição, ela não tem um candidato que a gente coloca aqui em cima, que a gente... Entendeu? Mas nós temos, eu e o pastor Ian, nós temos o nosso candidato de vereador, que nós acreditamos, que nós confiamos, que é pastor também, não aqui na nossa igreja, numa outra igreja. Se você quiser depois, venha comigo, eu te dou o númerozinho dele, para você colar na sua mão, assim, para você não esquecer. Mas, irmãos, nós ensinamos, acima de tudo, aos irmãos votarem com consciência, aos irmãos votarem com entendimento, com sabedoria e com esse coração de esperança. Não acho que seu voto não vale nada, ou que o seu voto ele é irrelevante, porque política é podre, etc. e tal. Não. Acredite que você tem o poder de transformação, porque é assim que a gente faz a transformação. A gente vai de grão em grão, de passo a passo, nós vamos ver o poder de Deus se movimentando poderosamente na nossa cidade, no Brasil, na nossa nação. Eu creio nisso, e é nisso que eu coloco a minha fé, a minha esperança no Senhor, no poder de Deus, que age com justiça. Então, hoje nós vamos falar justamente sobre justiça, confiando na justiça de Deus. Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração. Vamos repetir juntos? Confiando na justiça de Deus. Por que você precisa confiar na justiça de Deus? Olha, a justiça de Deus, à luz da Torá, ela é comparada à fé. Você alcança a justiça de Deus
através da fé. E quando você tem fé, quando você tem consolidado no seu coração o lugar de Deus na sua vida, você consegue cumprir os mandamentos, as mitzvot, com o coração certo. É sobre isso que nós vamos falar. A fé na Torá, ela tem dois significados. O primeiro é bitahon. Cadê a célula bitahon? Uhul! Acho que pode ser mais forte. Cadê a célula bitahon? Glória a Deus! Bitahon e emuná. O que significa bitahon, querido? Bitahon é a aplicação prática da fé, manifestando-se com uma confiança ativa no eterno. Então, quando você se posiciona com um ato de fé, você toma um ato de fé, você crê, mas você age dentro daquela fé. Esse é o bitahon. Quando o Eterno fala para Abraão, que ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, estudiosos dizem que Abraão tinha mais ou menos 70 anos. A gente imagina um Abraão no máximo ali, quarentão, né? Trintão. Que ainda tem um gás para andar no deserto assim, sem direção, sem rumo. Mas quando a gente pensa que ele era um senhor, se bem que tem uns setentão hoje em dia, né? Bodybuilder. Eu quero ser assim, em nome de Jesus. Mas ele era um senhor, irmãos. E ele pega lá a sua senhorinha Sara, e vai os dois. Ele devia ser uma senhorinha também muito bonita, né? Porque aonde ela foi, ela chamou a atenção. Mas eles vão caminhando em direção àquilo que o Deus estava mandando. Eles foram caminhando em direção à terra prometida do Senhor. Mas o fato dele sair da sua terra e ir para a terra que o Senhor estava direcionando, isso é bitahon. Isso é a fé bitahon. E o que é a fé emuná? A fé emuná, ela é você crer. Você crê no seu coração, você crê na sua mente. Para você praticar a fé bitahon, inclusive, você precisa ter a fé emuná. Você precisa crer no seu coração, você precisa crer na sua mente. E aí, baseado nisso, você consegue exercer a fé completa à luz da Torá. Quando aquele versículo que diz, porque a fé sem obras é morta. Mais uma vez, a fé sem obras é? O que ele está dizendo? A emuná sem bitahon é morta. Só a crença, só a emuná, sem a ação, sem bitahon, não é fé. A fé, ela é composta dessas duas características, para ela poder ser real. E o que tem a ver fé e justiça, irmãos? Tem a ver que a justiça de Deus, ela se move à medida que você tem um entendimento genuíno do que é a emuná e o bitahon na sua vida. Olha só que lindo o que diz aqui em Filipenses 3. Abra aí sua Bíblia. Filipenses 3, a partir do versículo 1, diz: Rav Shaul, apóstolo Paulo, Rabino Paulo, dizendo: para concluir, meus irmãos, alegrem-se em união ao Senhor. Não me é difícil repetir o que já lhes escrevi antes. E para vocês será uma garantia. Cuidado com os cães. Não é cachorro não, tá, irmão? Os cães aqui na palavra
são pessoas sem a luz do eterno, pessoas com o coração mau. Eu lembro que uma vez o apóstolo, ele não nasceu num lar cristão, e ele se converteu com 18 anos. E ele disse que um dia ele leu na Bíblia que os cães não herdariam o reino dos céus. Aí ele chegou chorando para o discipulador dele, para o conselheiro dele, que é o Pedro do Borel, o pastor Pedro do Borel. Quem conhece aqui? Se Deus quiser tudo dê certo, a gente só está fechando o lugar do carne moída do ano que vem, ele estará conosco. A gente já pediu para ele... Ih, era surpresa, eu acho, né? Puxa a vida. Amém. Ora aí para dar certo, então, para a surpresa ser completa. E quando a gente anunciar, você vai... Uau! Gente, não esperava. Então, olha que interessante. E aí é o Pedro, não é o Nego do Borel, é o Pedro do Borel, lá do Rio de Janeiro, homem de Deus. E ele, o apóstolo, chegou para ele, não era apóstolo ainda, era um rapaz, e chegou para ele e falou: Pedro, cara, meu cachorro não vai pro céu, cara. E ele sempre muito apaixonado por cachorro, né? Meu cachorro não, cara. Olha, meu cachorro é gente boa. Ele não é do mal, ele fuma maconha, mas é só porque eu dava pra ele. Mas ele por si próprio, ele é do bem. E aí o Pedro foi. Né, gente, olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Sempre que vem uma ovelhinha, ainda mais nova na fé, falando: pastor, eu não estou entendendo. Ai, pastor, é uma pergunta boba. Gente, não existe pergunta boba. Né? Porque para quem está tendo um encontro com Deus, é tudo novo mesmo. Não existe pergunta boba, não existe pergunta, né, tola. Olha só, o coração sincero. E é isso que é o cerne da nossa ministração de hoje. É o coração. É como tem que estar o seu coração. Vamos dar continuidade. E aqui ele diz, né? Cuidado com os cães. Esses praticantes do mal. Porque nós somos os circuncisos. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. E que fazemos do Machia e Yeshua nossa confiança. Não confiamos em qualificações humanas. Ainda que eu tenha com certeza razões para pôr minha certeza nessas coisas, se alguém mais pensa ter motivos para confiar em qualificações humanas, meus motivos são os maiores. Ah, Rav Shaul, ele sabia que ele era o cara. Ele está dizendo: vaso, não te liga nas coisas, nas qualificações humanas, porque se for para confiar só em qualificação humana, eu sou top. Né? A confiança do irmão. Irmão, na tua oração, quando tu estiver down, fala assim: Deus, me dá a confiança do apóstolo Paulo. Vocês estão rindo? Não acharam engraçado? Tudo bem. Eu achei o máximo na minha mente, quando eu me imaginei ali no espelho: Senhor, me dá a confiança do apóstolo Paulo. Tudo bem, irmãos, ninguém é obrigado a rir, não. E aí, Paulo, ele fala isso: se você não tem, se você pensa em ter motivos para confiar em qualificações humanas, olha só a minha qualificação. Aí ele começa a listar: Brit Milá no 8º dia. O que é Brit Milá? Fez lá a circuncisão. Filho de Israel por nascimento, da tribo de Benjamim. Olha o pedigree do cara, né? Falante de hebraico, de país que falava hebraico. Só que ele falava várias outras línguas. Quanto ao zelo, perseguidor da comunidade messiânica. Perseguidor da comunidade messiânica por zelo, é o que ele está falando. Quanto à Torá, parush, você sabe o que é parush? Parush em hebraico, muitos traduzem como fariseu, mas não é. Parush é a palavra que se referia a alguém separado, santificado. E muitas pessoas associavam isso aos fariseus. Irmãos, fariseu não é coisa ruim, tá bom? Fariseu não é coisa ruim. Inclusive, estudiosos dizem, estudiosos da Torá, teólogos, que dedicam a vida a isso,
que Yeshua era fariseu. Por quê? Porque existiam duas classes predominantes de rabínica ali naquele tempo em Israel. Qual que era, entre o povo judeu, né, melhor? Qual que eram esses? Os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram os sacerdotes, os rabinos, os estudiosos da lei, que ficavam no templo. Eles cuidavam dos rituais de purificação, das orações. Eles cuidavam dos serviços do templo. E quem era o fariseu? O fariseu era o rabino do povo. Entendeu? E Yeshua, quando você vê a história de Yeshua, você vê que ele estava no meio do povo. Ele não ficava trancado numa sinagoga. Ele ficava com o povo. Ele se relacionava com o povo. Ele ministrava ao povo, ele curava, ele dava palavra de vida, ele ensinava. Ele era o rabino do povo. Então, quando ele se refere aos fariseus, inclusive, ele está chamando a atenção para os seus, para os rabinos do seu meio. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Mas a classe farisaica, ela foi muito importante para que nós pudéssemos ter o conhecimento que nós temos hoje. Mas, às vezes o evangélico quer xingar, né? Não pode xingar de palavrão, xinga de fariseu. Tolice, bobeira, sinta-se elogiado. Se alguém te chamar assim. Você está entendendo? Só que Yeshua sempre bateu na tecla da intenção. Essa foi a missão de Yeshua. Yeshua não veio abolir as mitzvot. Yeshua não veio abolir os mandamentos. Mas ele veio para trazer o coração do povo para o lugar certo. Ele veio para trazer o coração, digamos, né, da igreja, vamos falar assim, da comunidade messiânica, de todos aqueles que tiveram um encontro com o Eterno. E principalmente para os judeus. Por quê? Porque ele era judeu. Em primeiro lugar, ele falava com os seus. E depois ele alcançou as outras pessoas. Você está entendendo? E olha só, quando vierem para você dizendo, né? Não, porque os judeus negaram Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus entra na cidade, montado num jumentinho, e todos estão cantando, todos estão declarando Mashiach, Mashiach. Quem que era aquele povo, irmão? Quem que era aquele povo? Era árabe. Era brasileiro, era índio que estava ali. Quem que era aquele povo? Era o povo judeu. Você está entendendo? E as primeiras comunidades messiânicas, elas eram na sua maioria compostas por judeus. E com o tempo, o movimento apostólico de expansão, de abrir igrejas, movimento missionário da igreja primitiva, foi alcançando os outros povos. Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. Sobre o processo de expansão da igreja. O processo de alcançar outras nações. O que nós começamos falando? O Eterno levantou Israel para ser um arauto do poder de Deus para as nações. Mas o que Israel fez? Israel se fechou. Então, Yeshua, quando ele vem trazendo alinhamento, e ele vem chamando um povo para um avivamento espiritual, ele diz isso justamente. Ele diz que agora, aquilo que era para ser feito através de um judeu está sendo feito. Nunca me esqueço. Eu ouvi de um rabino messiânico, que ele falou algo muito interessante. Messiânico é um rabino que acredita, é tipo um pastor, só que o nome é rabino. Ele acredita no Mashiach, ele prega tudo que a gente prega. E ele falou assim: é melhor o povo judeu entender de uma vez por todas que o judeu mais famoso do mundo é Yeshua. É Yeshua. Qual é o judeu mais famoso do mundo, irmão? Yeshua. Então, quando a gente olha, no fundo, o propósito do Eterno, lá no Monte Sinai, que é da Torá ser pregada a todas as nações,
se cumpre hoje através do Mashiach, através de Yeshua. E chegou o tempo do povo de Deus, chegou o tempo dos povos, das nações, com o entendimento de quem é Yeshua HaMashiach, voltar os seus olhos para a palavra na raiz, voltar os seus olhos para a Torá, voltar os seus olhos para a essência, para os mandamentos, e cumprir os mandamentos com o coração no lugar certo. Hoje eu ouvi um testemunho tão precioso. Uma das mitzvot, uma mitzvah, um mandamento que nós buscamos cumprir como igreja, cada um na sua casa, é o mandamento do Shabat. Então, nós celebramos o Shabat nas nossas casas, é um momento tão bom, onde a gente tem ali com a família, com amigos, com os filhos, com os pais, um momento de adoração, de lembrar do Senhor, um momento de ato profético, quando nós acendemos as velas do Shabat e nós declaramos que nós estamos lembrando e guardando os mandamentos de Deus, e que assim como aquela luz ilumina o ambiente, ela também está iluminando as nossas vidas por dentro. É um ato profético o Shabat. E uma pessoa veio me contar um testemunho hoje pela manhã, e ela falou assim: pastora, pela primeira vez, eu e meu esposo fizemos o Shabat com a nossa família, que não é do Mega Reino, né? E eles participaram, e ela disse assim: a minha vozinha, ela já teve muita questão espiritual, né? Já se envolveu com muita coisa errada espiritual. E olha só que interessante, ela se arrependeu, se converteu ao Senhor, mas quando ela viu as velas do Shabat, o semblante dela fez assim, ó. Ó que forte. Quando ela falou isso, meu irmão, me arrepiei até meu cucuruco aqui. E aí, ela falou que ela fez ali aquela expressão, e aí depois ela começou a chorar. E ela começou a dizer: que lindo. Puxa, minha filha, que coisa linda. Irmãos, o Shabat mexe muito no mundo espiritual. O Shabat, ele é uma mitzvah que é um portal do eterno na sua vida. Quando você celebra o Shabat, quando você passa pelo Shabat, por quê? Os portais de Deus não são físicos, eles são temporais. O portal de Deus é no tempo. Está entendendo o que eu estou falando? Por que você não pode voltar num portal bíblico? Porque você não pode voltar no tempo. Você pode voltar no tempo? Não. E o portal de Deus é no tempo. Você passa por um portal de Deus quando no tempo certo você celebra uma mitzvah. Por isso que nós celebramos Pessa, por exemplo, no dia de Pessa. Nós celebramos Pessa no dia que a Torá manda celebrar Pessa. Pode cair no domingo, na segunda, na quarta, qualquer dia. Mas a gente vai celebrar no dia que a Torá manda. Por quê? Porque é um portal espiritual. E celebrar Pessa é cumprir uma mitzvah. Nós estamos aí chegando no tempo de festa bíblica. Te prepara, meu irmão, para vir para a igreja todo dia, amém? Cadê a glória a Deus do povo de Deus? Te prepara, por quê? Porque a gente vai começar a nossa sequência de festas bíblicas, que são muito importantes, e elas são portais espirituais, você precisa estar. Nós vamos celebrar Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e Simchat Torah. Rosh Hashanah, que é o ano novo bíblico. Yom Kippur, que é o dia do perdão, onde nós fazemos aquele jejum de 25 horas, sem comida e sem bebida. Pastora, não posso, tenho um problema de saúde. Não tem problema, venha, fique aqui lendo a palavra com a gente, que a gente vai tirar aqui para ler a Torá toda nessas 24 horas. A gente faz aí um revezamento nas células. Tá bom? Já vai preparando a sua célula para estar aqui no seu horário, amém? Nós somos, irmãos, 37 células e nós temos 25 horas de propósito. Então, vai ser menos de 1 hora para cada célula. Todo mundo consegue, não é mesmo?
Não é mesmo? Amém. E Yom Kippur é esse momento precioso, né, do perdão, do dia do arrependimento. E logo depois disso nós temos Sukkot, que é a festa de tabernáculos. Existem profecias, estudiosos que dizem, inclusive, que Jesus ele vai voltar dentro da festa de Sukkot, dentro da festa dos tabernáculos, né? Vamos ver, isso daí, meu irmão, só vendo mesmo, só a gente vivenciando para saber. Mas é legal, né, a gente saber dessas curiosidades. E a gente finaliza aí essa sequência de festas com Simchat Torá. Simchat Torá, que é a festa da Torá, quando nós finalizamos a nossa leitura anual. Então, nós vamos finalizar a leitura da Torá e da Taná, da Brit Hadashah, que a gente faz simultâneo. E nós vamos iniciar uma nova leitura. Gente, quem aqui percebeu que passou rápido? Gente, um dia desse. E no último Simchat Torá, irmãos, foi justamente quando nós tivemos lá o ataque a Israel, o ataque terrorista, que o Hamas entrou em Israel, foi no dia de Simchat Torá. Eu lembro que nós estávamos vindo para a igreja, Simchat Torá no ano passado foi num sábado, nós estávamos vindo para a igreja e a minha amiga lá de Israel mandou uma mensagem para mim. Amiga, onde seus pais estão? E os apóstolos com a caravana do Mega Reino tinham saído de Israel, tinha só 2 dias. E ela falou, onde seus pais estão? E eu falei, eles estão, não lembro qual país deles estavam, mas eles já estavam voltando para o Brasil. E ela falou assim, pelo amor de Deus, Israel está em guerra, eu estou no bunker agora, ora aí pela gente. Irmãos, eu comecei a chorar. Aquilo para mim foi tão forte, e foi mais forte ainda, porque 2 semanas antes, eu já estava trabalhando em uma música há 6 meses. Né? Ia compondo de pouquinho em pouquinho, tralalá, e 2 semanas antes, Deus falou comigo, Aimee, você vai lançar essa música no dia de Simchat Torá. E eu chamei a equipe de louvor, inclusive, gente, que orgulho que eu fiquei da nossa baterista, hein? Cadê ela? Cadê ela? Ah, gente, vamos dar uma salva de palmas para a Arielle. Baterista, mulher, arrebentou, parabéns, ó, você é fera, que honra, que privilégio. Tem até que colocar uma iluminação, gente, para ela aparecer um pouquinho e estar muito escondida. E aí eu chamei a equipe de louvor e falei para eles, gente, vamos começar a ensaiar essa música, daqui 2 semanas nós vamos lançar, em Sukkot nós vamos lançar ela na igreja para a igreja aprender, mas o lançamento oficial a gente vai fazer no culto de Simchat Torá, vocês lembram? E justamente nesse culto aconteceu o que aconteceu. E olha o que a música diz, ouça Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Bendito é o teu nome e a glória do teu reino por toda a eternidade. Ouça o shofar tocar. Recebemos a Torá. Por que recebemos? Porque não foi só para o povo de Israel, foi para todos nós. Nós recebemos a Torá. Santo, santo é Adonai. O Eterno determinou. Ele nos separou. Povo escolhido, sacerdócio real, não dá para fugir, nem se esconder da voz que chama. Dentro de você há um clamor por esperança, e esse clamor é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. No sopro santo, a liberdade, a cura. Uma declaração, irmãos, para Israel. Você entende como a nossa igreja está alinhada espiritualmente com o propósito de Deus na terra? Quando eu vi isso acontecer, eu entendi, cara, eu estou no lugar certo, na hora certa, na igreja certa, fazendo a coisa certa. Olha o que Deus está fazendo através da nossa vida. E nós cantamos e nós dançamos aqui. Hoje de manhã o pastor Ian fez mais uma vez uma convocação aos homens. Homens, comprem seus shofarotes, compre seu shofar.
compre seu chofar. Você, homem sacerdote, tenha o seu chofar. Por quê? Porque na festa bíblica, o pastor Ian vai tocar o chofar sacerdotal. E logo depois ele vai chamar os homens para tocar o chofar todos juntos. Os homens, os sacerdotes, celebram o Senhor. Ai, pastor, eu estou com medo de não aprender a tocar. Irmão, o pastor Ian te ensina. Por apenas R$300. Brincadeira. Mas procura ele, você não sabe tocar o chofar, procura ele, assista ao culto de hoje de manhã. Ele ensinou para nós os 4 toques do chofar. E olha só, lá em Apocalipse diz que ao tocar do último chofar é quando Yeshua vem. Quando Yeshua, o Mashiach, voltar, vai ser no toque do último chofar. Serão 7 toques de chofar. E no último chofar vai ser a volta do Mashiach. E existe um chofar específico, especial, que anuncia que o rei está no campo. Qual que é o chofar, pastor Ian? Faz aqui com a boca. Ele fez assim de manhã. Lindo, meu amor. O chofar do campo. O primeiro é o que o rei está chegando, que é o tutu, tutu, tutu. E o Tekiah Gadol, que é referente à chegada do Mashiach, de Yeshua, aí é tutu. E aí desmaia. Então olha só que legal. São 7 toques de chofar, anunciando que o rei está no campo. E aí, meu irmão, vai chegar o último. E o último vai ser esse sem fim. E olha que interessante, o pastor estava estudando o significado de cada toque de chofar. E ele estava compartilhando comigo que esse último chofar, são 4 toques, né, que ele trouxe para hoje de manhã, ele citou o primeiro e o último. E o último chofar, ele é até o último fôlego. E olha só que linda essa referência que a gente tem com o Ruach HaKodesh. Porque o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é o fôlego do Eterno. É o sopro do Eterno nas nossas vidas. Então, meu irmão, quando Yeshua vier, a unção que será liberada sobre nós é a unção da máxima manifestação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, como lá diz em Joel. Em Joel diz, o profeta Joel falando, que os últimos tempos serão marcados pelo maior avivamento que essa terra já viu. E o caminho que nós estamos fazendo de teshuvah, de retorno para a palavra da raiz, é o caminho da Torá. É o caminho, irmão, que quando as coisas começarem a acontecer, você vai estar ligado. Você vai entender a movimentação espiritual. E Apocalipse começa com Yohanan, João falando exatamente isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruach HaKodesh diz para as igrejas. Nem igreja ele fala, comunidades messiânicas, diz aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para as igrejas, para as comunidades messiânicas. Por que é interessante essa diferença? Igreja vem da palavra grega eclésia, congregar, mas comunidade messiânica é diferente. Porque a comunidade messiânica, ela era judaica, com o entendimento que o Mashiach é Yeshua. Você está entendendo? Então, olha só, o Senhor, Ele está trazendo para nós todo entendimento. Irmãos, nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos a única igreja que vai para o céu. Nós não somos a única igreja santa, a igreja perfeita. Nós não somos. Mas cada um se move na sua unção. E a gente precisa ser como Paulo e reconhecer aquilo que a gente é bom. E graças a Deus, nós somos uma igreja que zela pela palavra. Nós somos uma igreja estudiosa,
Quem pode dizer um amém? Nós somos uma igreja empenhada em estudar a palavra na raiz, em estudar a verdade do eterno, em fazer a sua teshuvah, em humildade, em entendimento. Um dia desse, o irmão estava me falando, pastora, lá na minha célula, teve um irmão que não pôde estar no culto, quando a senhora falou lá da vaca vermelha, mas ele disse que ele assistiu online, e aí ele já correu para estudar sobre tudo. Eu achei isso tão legal, irmão, porque é isso aí. Esse é o coração da nossa igreja. Esse é o seu coração. Um coração zeloso, que tem desejo de conhecer o Senhor. E quando você conhece o Senhor, quando você tem uma revelação da justiça de Deus, através da fé, você consegue alcançar o seu máximo potencial no Senhor. Você consegue cumprir o seu propósito. Vamos continuar aqui. Paulo, ele faz a listagem, né? De tudo que ele é bom. E ele diz, olha, qualificação humana eu tenho todas. Fiz Brit Milá no 8º dia, circuncisão. Filho de Israel por nascimento, da tribo de Benjamim, falante de hebraico. Quanto à Torá, separado, parush. Quanto ao zelo, perseguidor da comunidade messiânica. Quanto à justiça, demandada pelo legalismo, irrepreensível. Olha só. E aí ele traz aqui para nós algo que ele está ensinando para nós, que só você ser bom em algo não significa que você está agindo conforme a vontade de Deus. Olha que forte. E ele diz assim, pelo zelo do Senhor, eu persegui a comunidade messiânica. E quanto à justiça, demandada pelo legalismo, o que é legalismo, irmãos? Olha só, fui procurar aqui para você o que significa legalismo. Legalismo é a prática de aderir estritamente regras ou leis, muitas vezes de maneira que ignora o espírito ou a intenção por trás dessas regras. Você está entendendo? Então ele diz, eu sou muito bom em cumprir as mitzvot. Eu sou parush, eu sou santificado, separado. E quando se trata de cumprir mitzvot, eu sou irrepreensível. Eu sou bom. Eu sou top. Mas, ele continua, entretanto, tudo que me servia de vantagem, considero por causa do Mashiach desvantagem. Não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação ao valor supremo de conhecer o Mashiach e Yeshua como meu Senhor. Essa é a beleza do avivamento dos últimos tempos. Porque é um avivamento. É uma unção que é liberada, que está sendo liberada pelo Senhor. Que ela adiciona, na verdade, ela potencializa o que é o mais importante de todas as coisas. Que é ser cheio do Espírito Santo. Que é ter a intenção no lugar certo. Você vê, contei para vocês a história do apóstolo, né? O apóstolo Maurício ali, que com toda a sua ingenuidade, foi ali perguntar sobre o cachorro dele. Ele tem também uma outra história que ele diz, que um dia ele estava lendo a Bíblia e estava escrito assim, coma deste rolo. E aí ele arrancou a página e comeu. A página inteira. Irmão, você pode achar isso um absurdo, mas olha só, a gente está falando de um tempo que não tinha internet, entendeu? Que a informação era muito menor. Hoje você se converte, você vai para o YouTube, nossa, você tem que até ter cuidado com o que você vai ouvir. Que é tanta informação, que tem um monte de bobeira misturada. Mas naquela época não, uma pureza,
Imagina, para uma pessoa que estava lendo a primeira vez a Bíblia. Imagina o conselheiro dele, o pastor Pedro, falando para ele, né, Maurício, tudo que você lê, você faz. Imagina, né? O desejo. Quem aqui na pureza já fez algo para o Senhor? Assim, de todo o coração, na sua pureza. Depois você viu, nossa. Mas ali você estava com todo o coração. Levanta a mão aí, quem já fez? Quem tomou uma atitude assim? Irmão, eu acho isso tão lindo, né? Puxa vida, de todo o coração. Eu quero acertar, eu quero agradar o Senhor. Então é melhor, digamos, errar por excesso do que por omissão. E eu acho isso tão poderoso. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos que isso é o que atrai o coração de Deus. É o que atrai o coração do Eterno. Essa quarta-feira nós tivemos reunião de liderança. E eu estava justamente conversando sobre isso com a liderança celular. Irmãos, sua célula pode estar top, você bate todas as metas, meta de oferta, meta do Mais Amor Mais Reino, das cestas básicas que nós doamos, meta de vidas para você alcançar. Mas se o povo não está transformado, se o povo da célula não vem para o culto, não se esforça para servir em algum ministério. Hoje a gente tem ministério de tudo que é coisa, até do boxe Muay Thai agora tem. Nós estamos aí com quantos ministérios, pastor Ian? Quase 30 já, né? Quase 30 ministérios, irmão. Tem ministério para todo tipo de, tudo que você quiser fazer. Ah, pastor, eu não posso, trabalho muito, só posso trabalhar da minha casa. Tem um ministério lá do copywriting, que você pode fazer textos, né? Lá da sua... Tá entendendo, irmão? Mas tem que ter o seu passo. E eu estava falando isso para eles. Líderes, chamem os membros da sua célula para serem realmente parte da igreja, para serem realmente parte da comunidade, para realmente se envolverem, servir uns aos outros, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Não faltar culto, vir nos cultos. Tem um a mais, vem para o a mais. Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque é justamente isso. Quando você está cheio do Espírito Santo, você quer transbordar. Quantas vezes homens e mulheres de todas as idades chegam para mim e falam assim, pastora, eu não sei porquê, mas eu quero ir para o culto todo dia. Eu quero vir para a igreja todo dia. Eu venho com uma alegria, eu venho com o meu coração entregue. Eu vou para a célula, eu dou o meu melhor, eu faço o meu máximo. O que é isso, gente? Está cheio do Espírito Santo. Acabou de nascer de novo. Está fresquinho ali no Senhor. Gente, é isso que o apóstolo Paulo diz para nós. Quando você tem um entendimento do Machia, de Jesus, você cumpre os mandamentos. Mas você, acima de tudo, você está com o coração no lugar certo. A sua intenção está no lugar certo. Você é cheio do Espírito Santo. Ninguém precisa ficar te empurrando para nada. Ninguém precisa de ficar te empurrando para a santidade. Você tem um citocômetro espiritual na tua cabeça já instalado. Né? Puxa, cara, essa foto aqui não vai pegar bem. Essa música aqui, meu. Eu vou te pegar. Não pega. Pega a gripe e olha lá. Não condiz. Você está entendendo, irmão? Tem coisas que não condiz, que não é bom. Mas você só consegue seguir quando você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando você se move com o entendimento espiritual da palavra de Deus. Pastor Ian, a gente não convence ninguém a nada não, irmãos. Esse poder não está na nossa mão.
Quem convence é o Espírito Santo. O máximo que a gente pode fazer é orar para o Espírito Santo falar com o vaso. E fala, sabia? Tem coisas que não convém para você. Tem conversas que não... Deus não está lá, irmão. Tem festas que Deus não está lá. Mas Deus está em todos os lugares. Mas a presença do Senhor, ela é santa. E ela é atraída pela santidade. Um tempo atrás, um grupo de jovens veio com uma onda aí, que viu na internet, de ir para a balada evangelizar. Não! Não! Não vai! Mas eu vou evangelizar. Não! Não vai! Por quê? Porque eu não sinto paz, irmão, nisso aí. Não sinto paz. E a sua vida é nossa responsabilidade. Entendeu? Esses dias um jovem, pastor, posso ir lá para o interior, sei lá, Rio Pedro da Eva, sei lá onde é que era. Vai eu e o fulano, mais 2 meninas. Ah, mas o pai vai. Irmão, eu já vi pai e mãe acovitar tanta coisa. Dura realidade. O citocômetro tem que estar instalado em quem? Na tua cabeça. Não convém você ir para lá. Você está entendendo, irmão? Não convém. Eu e o pastor Ian, nós temos um combinado. Nós temos vários combinados no nosso casamento. Mas um deles é que a gente não anda em carro sozinho com homem. A não ser, eu já precisei pegar Uber, né? Então, nesse sentido, e sempre atrás, Deus o livre. Se eu posso levar alguém, eu levo. Mas, dar carona para alguém da igreja, andar sozinho com algum irmão, com alguma irmã da igreja, a gente não anda. E, pastor Ian nunca me... Gente, pastor Ian é um homem santo, tá? Ele é um homem de Deus. Se tem um homem assim, santo, que eu admiro na santidade, na busca pelo Senhor, no respeito ao nosso casamento, é o pastor Ian, sim, em primeiro lugar, porque ele é meu marido. E um dia ele falou uma coisa que, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, eu estava pensando só no nosso casamento. Mas olha o ponto que ele trouxe, eu achei muito interessante, ele falou assim... Ele estava falando para um casal, né, sobre esse casal, fazer acordos também dentro do seu casamento. E ele falou para esse rapaz assim, meu irmão, você já imaginou se a gente está andando na rua, você está lá, e aí você vê eu no carro com uma irmã da igreja? O que você ia achar, irmão? É verdade, eu ia baixar a porrada, irmão. Se eu visse uma presepada dessa, ia arrastar no asfalto. Leoa que há dentro de mim. Você entende? Tem coisas que não convém. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que não cabe para você, homem de Deus, mulher de Deus. Você está entendendo? E tem coisas que não vai ficar eu e o pastor Ian para te dizer, faz isso, faz aquilo. Quem tem filho barbado é camarão. Nossa. Me senti na 8ª série. Ai, gente, vocês são demais. Ai, meu Deus. Mas é verdade, né, irmãos? Aqui só tem homem, mulher, no máximo tem jovenzinho, mas que já entende das coisas. Né? O Mega Kids está lá em cima. Você precisa ter no seu coração, na sua mente, isso. Aqui, nós falamos para vocês, né, gente? Aqui para nós, ouvir música secular não é pecado. Mas aí eu vou nominar? Só pode ouvir música secular em inglês? Pô, é sacanagem, né? Tem música em inglês que é podre. Só pode ouvir música secular, bossa nova. Pô,
podre igual. Então é o Espírito Santo que vai ministrar o teu coração, que tu pode ou não ouvir. Você está entendendo? Aqui nós também não tratamos o álcool como um pecado. Mas também, meu irmão, tu não vai pegar uma foto e postar tu bebendo lá no Goró. Você está entendendo, irmão? Você não vai ver eu e o pastor Ian. A gente não bebe, tá, gente? Por decisão pessoal. Mas você não vai ver. Se a gente bebesse, você não ia ver a gente no barzinho. Irmão, o culto. Olha a água. Meu vaso, o culto foi uma benção. Você não vai ver, irmão. Você entendeu? E por isso que a gente não apoia. Se tem irmão que vai, poxa, pastor, eu fui lá com os meus amigos. Errado! Se tivesse me perguntado, eu ia dizer para você não ir. Você está entendendo? Mas quem tem o Espírito Santo não precisa ficar perguntando tudo para o pastor. Porque Deus fala. Irmão, quando o pastor Ian e eu decidimos fazer o compromisso, a regra do compromisso era simples. Não pode beijar na boca. Podia beijar na mão, na bochecha. É sério. Eu perguntei para minha mãe, inclusive. No caso, ela que criou o compromisso. Eu fui na escritora. Eu perguntei para ela. Ela falou, não, minha filha, pode, mas tem que tomar cuidado e tal, não sei o quê. Gente, ninguém falou nada. Pastor Ian decidiu. Primeira vez que ele chegou em Manaus, para a gente oficializar o compromisso, primeira coisa que ele me disse foi, Aimee, eu não vou te beijar em lugar nenhum, nem na mão, nem na bochecha, nem nada. Fiquei arrasada. Fiquei triste. Mas, cara, Deus tocou no coração dele, era um a mais dele, você está entendendo? Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ninguém tem que ficar empurrando ninguém. As coisas fluem, o Senhor se move, Deus fala com você, Ele pede de você os seus sacrifícios, e você está cheio do Espírito Santo, não é pesado, porque você sabe que você está aplicando. Oh, meu Deus, que bonitinho. Gratidão. Olha, gente, esse é o coração da nossa igreja. Você sabe que o que você precisa aplicar para alcançar a justiça, o coração do Senhor, o coração de Deus, é a sua fé, emuná e bitarrom. Você crê, você teve um entendimento de quem é Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o Filho de Adonai. Você tem entendimento da movimentação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e você pode agir em direção a essa fé. Bitarrom, você age em direção a essa fé. Por isso que não existe essa coisa de eu sou crente na minha casa. Qual igreja você é? Eu sou da igreja da minha casa. Irmãos, isso é um engano do maligno. Um engano do maligno. Para as pessoas não se relacionarem com a conversão tríplice. A conversão tríplice, ela é real e ela é necessária. Bolso, coração, corpo do Mashiach. Quando alguém se converte nessas três áreas, ela realmente entendeu o que é a Teshuvah. Não existe esse negócio, casa com alguém e diz para ela assim, olha, eu te amo, tá? Você é tudo para mim, mas o meu dinheiro não é seu. Irmão, ele pode não ter dinheiro nenhum, mas ele vai perder a mulher se ele falar isso. Você está entendendo? Porque é uma questão de quê? De aliança. Aliança. Você vai desconfiar de um cara que fala uma coisa dessa. Você vai desconfiar de uma mulher que fala uma coisa dessa, você está entendendo? Olha, eu te amo muito, o meu dinheiro é seu dinheiro, mas a gente não tem relacionamento, tá bom? A gente vai casar separado, tu mora lá na tua casa, eu moro na minha casa. Não tem comunhão, não tem relacionamento. Um homem e uma mulher de Deus não se submete a um casamento desse. Você está entendendo, irmão? Pode ter isso lá fora, lá no mundo, mas no homem, uma mulher de Deus, não se submete a uma coisa dessa.
O que é isso? A conversão no bolso, no coração e no corpo do Machia. Você diz, eu amo ao Senhor, eu te amo, Deus, mas eu não amo a tua igreja. Olha só, gente, isso não é. Mas eu não amo as pessoas, prefiro o pet. Sai dessa, irmão. Engano, isso é engano. Deus tem mais para você. Quando nós estamos juntos, a palavra diz que é na união dos irmãos que Deus libera a bênção. Quando você está junto na sua cela, puxa vida, que cela abençoada que nós fomos. Essa quinta-feira, fomos na cela 88, na cela Kislev. Gente, que celas abençoadas. Pode celebrar o Senhor. Puxa, vendo ali os irmãos. E aí o irmão trouxe uma questão lá, pessoal dele. E aí todos os irmãos ali, não, vamos estar orando com você. E dando dicas e aconselhando. Os advogados já se levantaram lá para defender o irmão. Eu achei aquilo o máximo, gente. Eu achei aquilo top. Ó, se você tiver uma causa aí na justiça, você pode ir para que já é brincadeira. Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu achei tão legal, gente. Tão, sabe... Corpo, isso é importante. O Senhor libera bênçãos nesse lugar. O Senhor se movimenta nesse lugar. Olha aí as células se reunindo para ir levar amor e suprimento lá para o abrigo. Gente, isso chama a atenção de Deus. Isso abre portais na sua vida, portais no tempo. E foram no dia do Shabat fazer avodá, trabalho santo para o Senhor. Praticar aquilo que a gente aprendeu na paraxá da semana passada, generosidade, gente! Quando você se move nesses aspectos, você confia na justiça de Deus em todos os sentidos. Porque muitas vezes a confiança, ela é levada apenas no âmbito do intelecto. Eu confio no meu coração em Deus. Eu confio na minha mente em Deus. Eu tenho fé em Deus. Mas as atitudes precisam refletir a sua confiança na justiça de Deus. As suas atitudes precisam refletir que você realmente é um homem, é uma mulher de Deus. E nesse lugar, a justiça do Senhor, ela se manifesta na sua vida, através de um justo, através de uma mulher justa. Através de um homem e de uma mulher cheio do poder de Deus, ele manifesta a sua justiça. Ele é cheio do Espírito Santo. Para finalizar, eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero finalizar fazendo uma oração de renovação com o Senhor. Uma renovação na mente. A palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam renovados, sejam transformados pela renovação da sua mente. Talvez, por alguma circunstância, por algum motivo, você acabou caindo num laço do maligno. Alguma seta que você viu na internet acabou entrando na tua mente. Alguma palavra que alguém falou acabou entrando na tua mente. E isso abalou a tua fé. Isso abalou a tua crença, isso abalou a tua emuná e isso abalou o teu bitarrom. Mas hoje, nesse momento, eu quero declarar que nenhuma seta, nenhum dado inflamado prevalecerá aqui nessa igreja, aqui nessa casa. Quero declarar sobre você uma mentalidade blindada no Senhor. Um espírito blindado do Senhor.
para que você possa experimentar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus na sua vida. A manifestação da justiça do Senhor. A justiça do Senhor, que ela é perfeita, que ela não acrescenta dores, que ela traz alegria. Quão bom e agradável é, irmãos, quando nós vemos a justiça sendo feita, não é verdade? Não é verdade? Como é bom quando vemos a justiça sendo feita. Como é bom quando nós vemos o bem vencendo o mal. E é isso que nós aprendemos hoje na Paraxá. Que é impossível o bem vencer o mal, se nós não formos cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos ser, viver, experimentar de forma sobrenatural a justiça de Deus. E essa confiança, ela só vem através da fé, da emuná, do bitarrom, do crer e praticar, crer e praticar. E nesse momento, nós vamos fazer essa oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Faça uma oração pessoal, você e Deus. Se você estava indo por algum caminho que você sabe que era um caminho perigoso, se você estava tendo alguns pensamentos que não estavam alinhados com a palavra de Deus, que não estavam alinhados com aquilo que o Senhor diz, que Ele nos ensina, nesse momento, fala com Ele, diga: Senhor, nesse momento, renova minha mente, renova meu entendimento, renova, Senhor, renova meu coração. Nesse momento, eu faço mais uma vez uma renovação de aliança contigo, declarando, Senhor, que nada vai me tirar da minha têxuva, nada pode me tirar da minha têxuva, nada pode me tirar do caminho do retorno à palavra na raiz que o Senhor já começou na minha vida. Nesse momento, Senhor, eu peço para que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Fala para Deus. Para que eu tenha forças para vencer o maligno, para que eu tenha forças para me posicionar em todas as áreas da minha vida, que eu tenha força, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor já liberou na minha vida, as bênçãos, as portas que o Senhor já abriu, que eu possa ter força, Senhor, que eu possa ter capacitação, que eu possa ser cheio do Teu Espírito Santo, fluir poderosamente no Teu chamado para a minha vida. Fala com Deus, querido. Fala com o Senhor. Faz aquela oração sincera e pura. A pureza atrai os olhos do Senhor para a sua vida. A pureza, ela atrai a justiça de Deus. A pureza atrai o Senhor com os olhos de graça para a sua vida. Faça aquela oração sincera. Por mais que seja simples, por mais que pareça uma oração simples, faça essa oração para o Senhor. Eu vejo o Senhor falando algumas coisas para algumas pessoas, Ele ministrando algumas coisas. E eu vejo algumas pessoas dizendo assim: Senhor, será que é Tu mesmo que está falando comigo ou é uma voz da minha cabeça? E eu sinto o Senhor pedindo para eu dizer, para você acreditar que é Deus falando com você. Não é uma voz da sua cabeça. Não é um pensamento aleatório. Deus está falando com você.
Deus está ministrando no seu coração. Eu vejo algumas pessoas também pedindo do Senhor cura por familiares. Eu vejo o Senhor liberando cura nesse momento enquanto você ora. Eu vejo o Senhor enviando anjos lá para o leito, lá para casa, lá para o hospital, onde essa pessoa que você está orando está. E eu vejo o Senhor soprando cura sobre essa pessoa. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor, gratidão. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é real aqui nesse lugar. Gratidão, Senhor, porque eu vejo o Senhor trazendo cura nesse momento. Vejo o Senhor trazendo libertação nesse momento. Gratidão, Senhor, porque eu vejo o Senhor reacendendo chamas que estavam se apagando. Corações que estavam se esfriando e que essa noite estão voltando a queimar por Ti. Gratidão, Senhor, porque eu vejo o Senhor chamando pessoas para o centro da Tua vontade. Pessoas voltando a fazer a sua teshuvah. Pessoas dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente. E querido, realmente o Senhor está me dizendo, realmente você vai conseguir. Não tenha dúvida, você vai conseguir. Tenha emuná, tenha bitachon, um passo de cada vez, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, não tenha dúvida. Se movimenta nessa fé que Ele está ministrando hoje sobre você. Se movimenta nesse entendimento novo que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Gratidão, eterno Adonai Elohim, te louvamos. Gratidão. Coloca a mão no seu coração, repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu te louvo, te agradeço pela minha vida. Te agradeço por essa noite. Te agradeço por estar aqui nesse lugar, na tua casa, recebendo óleo fresco sobre a minha vida. Eu oro, Senhor, para que eu tenha a emuná e a bitachon da Torá como parte integrante de todos os meus atos. Que tudo que eu fizer na minha vida, eu possa ter confiança, eu possa ter bitachon, eu possa ter emuná na tua justiça, naquilo que o Senhor determina sobre mim. No nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Você pode dar um amém bem alto ao Senhor. Querido, nessa noite, para a gente fechar com chave de ouro, nós vamos praticar uma parte muito importante também da conversão tríplice, que é o Seudah Hadon, a ceia de Adonai. Então a equipe pode já distribuir o pão, o suco representando o vinho.
E o pastor Ian vai direcionar esse momento tão precioso. Fique em espírito de oração. Não saia desse lugar, da presença de Deus. Porque esse momento é um momento muito espiritual. É um momento muito precioso. É um momento onde estamos juntos, como comunidade do Senhor, como povo do Senhor. Cumprindo uma mitzvah tão importante. Um mandamento tão importante. Amém? Pastor Ian. Amém. Enquanto está sendo distribuídos os elementos, queria só dar um aviso para os homens. Se você ainda não comprou o seu shofar, você pode fazer. Se você não sabe qual comprar, você pode me procurar. Tem no Mercado Livre. E eu quero dar uma notícia para os homens. Assim como existe hoje o chá de Ruth, nós vamos ter o tererê dos Boaz. Amém? Chá de Ruth, tererê do Boaz. Amém? Então, homens, esse nome nasceu lá na cela 88. Amém, homens? Então vão se preparando, vão comprando o shofar de vocês. E nós vamos em breve ter mais uma reunião de homens. Você, mulher, incentive o seu marido a comprar. Se você é solteiro, pode também comprar o seu shofar, tá? Incentive a si mesmo. Tem shofar de antílope, que são os maiores, tem de cordeiro. Só não compre berrante, tá bom? Só não compre de boi. Amém? Todo mundo recebeu os elementos? Ainda não? Estão passando os elementos? Amém. Nós estamos, igreja, no mês de Elul. Fala para quem está ao seu lado, Elul. E o mês de Elul, ele tem um simbolismo. Ele significa o rei está no campo. E hoje pela manhã estive ministrando sobre a Parashá, que traz o mandamento tanto dos juízes, de estabelecer juízes, tanto quanto de orar e pedir um rei. E este mês é o mês em que o rei ele sai do palácio, ele vai para o campo e lá ele abre a sua agenda para atender a todos. Todos os camponeses terão acesso ao rei. Ali eles terão a oportunidade de abrir o coração, fazer petições, mas mais do que isso, de se assentar e estar olho a olho com o rei, a ceiar com o rei. Então o que nós estamos fazendo como ceia do Senhor, como Seudah Hadom, é a reprodução de estarmos em harmonia, em sintonia, em conexão com os nossos, e é o momento de nós trazermos à memória aquilo que Yeshua nos proporcionou através da obra na cruz, de nos reconectarmos, de termos novamente acesso à vida eterna. Nós recordamos, ali foi moído o seu corpo, fomos comprados a preço de sangue, mas o vinho também simboliza a alegria, e o pão simboliza a sua carne, e o pão que nós ceamos não é um pão com fermento. Quem está com o seu pão? Deixa eu ver. Este pão é o mesmo pão que nós fazemos na ceia de Pessah, que é o pão sem fermento. Assim foi encontrado, assim foi Yeshua, em que nele não teve pecado. Amém? Eu gostaria agora que você levantasse o seu vinho e você vai repetir comigo: Baruch atah Adonai Eloheinu Borei Peri Hagafen. Bendito és tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu o fruto da vide. Agora você vai levantar o seu pão e você vai falar: Baruch atah Adonai Eloheinu Hamotz lehen min haaretz
Bendito és tu, Adonai Eloheinu. De novo eu enrolei. Bendito és tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu o pão da terra. Amém? Pega agora o seu copo e você vai derrubar, vai despejar, derramar. Não vai derrubar igual a pastora derrubou a água. Você vai compartilhar com seu irmão e você vai dizer: o rei está no campo. Faça isso com pelo menos 3 pessoas.